Bom dia, pessoal. Quase boa tarde já, né? 11h40 da manhã. O pessoal está discutindo bastante aí sobre reforma tributária e nós estamos acompanhando aqui pela imprensa agora pela manhã. Fui dormir quase 2 horas da manhã acompanhando ali as votações. Uma parte das votações eu acompanhei lá dentro da Câmara Federal mesmo. Depois eu vim para casa e continuei assistindo pela TV Câmara. E agora, né, cedo, vendo alguns comentários, né, com controle remoto ali passando de canal em canal, pessoal, oposição pela oposição, porque não quer reforma, porque quer sabotarem o Brasil, não sei o que, não sei o que. Então eu queria, enquanto senador da República do Estado de Santa Catarina, enquanto membro do parlamento, queria colocar algumas posições, algumas questões para nós juntos refletirmos e vocês entenderem a posição do senador Jorge Seife e, logicamente, de grande parte, se não todo o Partido Liberal. Eu sou um senador de Santa Catarina, correto? Eu quero perguntar para quem está nos acompanhando aí, do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quantos deputados dos estados do sul do Brasil estiveram no grupo, junto ali com o relator, discutindo as propostas e como impactariam os estados do sul do Brasil? Você sabe quantos parlamentares de direita, quantos parlamentares de centro e quantos parlamentares de esquerda participaram ali do sul do Brasil, participaram das negociações? Sabe quantos? 0. Nenhum parlamentar. Vocês acham isso salutar? Vocês acham isso saudável? Afinal de contas, os estados, né, especialmente Sudeste e Sul, são quem pagam, na verdade, as contas do Brasil. Santa Catarina, por exemplo, como o nosso próprio governador Jorginho Melo costuma dizer, nós a cada R$100 enviados para Brasília, retornam R$10 da União para o nosso estado. Vocês acham correto nós que pagamos a conta não participarmos dessa discussão? Então, essa é uma primeira crítica que eu faço sobre o texto da reforma. Segunda questão, eu fiz aqui uns pontos para debater aqui com vocês, conversar com vocês. E lógico, né, que eu saiba, né, e que vocês também, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda fazem parte da República Federativa. Então, de forma nenhuma, poderiam ter sido preteridos dessas discussões. Ainda que fosse com o deputado de esquerda, não tem problema, mas um representante ali dos estados do Sul, o que não aconteceu, né? Outra coisa, vocês sabem que a PEC 45, que é o texto da reforma tributária, vocês sabem quem propôs em 2019? O ministro Paulo Guedes, com o então presidente Bolsonaro e a equipe econômica. Mas Seife, se foi o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes, que lá atrás iniciaram, né, as discussões aí da reforma tributária, por que vocês estão se colocando contra e falando e criticando? Simplesmente porque a PEC 45 foi completamente desfigurada. Foi totalmente desfigurada do que nós propusemos lá atrás. Só para vocês saberem, sabe qual era um dos índices ali de taxa de cobrança de impostos que tinha na PEC 45 original? Era 12 ou 12,5%. Sabe para quanto foi? 25%. Simplesmente do dia para a noite dobraram a alíquota. Sabe quem vai pagar essa conta? Você que está me assistindo. Então, é uma segunda crítica que foi completamente desfigurada para vocês verem que não é uma oposição por oposição. Nós somos, pessoal, reformistas de natureza. Quem fez as maiores reformas do nosso Brasil, você pode gostar do presidente Bolsonaro ou não, você pode gostar do Paulo Guedes ou não, a equipe econômica do presidente Bolsonaro com Paulo Guedes foram quem fizeram as principais reformas dos últimos 50 anos no Brasil. Aí a gente pode falar marco saneamento, marco das ferrovias, podemos falar da reforma a trabalhista, foi lá com Temer,
a reforma, marco do saneamento, oh meu Deus, enfim, são 8 ou 9 marco das hidrovias, né, que é a rota do mar. Então, várias questões que já foram propostas por nós. Então, nós somos reformistas. A reforma tributária é urgente. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. A pior profissão para mim do Brasil, de longe, é a questão dos contadores. É uma loucura, né? É um manicômio tributário o Brasil. Ninguém trabalha com cobrança de impostos e com tantos impostos como o Brasil. E realmente, indubitavelmente, ninguém está colocando isso em discussão. Nós precisávamos discutir reforma trabalhista, reforma tributária no Brasil. Outra coisa, imagina que você votou num deputado federal, beleza? Para te representar, porque as ideias deles, né? Quando você deu o seu voto, quando você votou em Jorge Seife, quando você votou em Jorginho Melo, quando você votou em Daniel Freitas, quando você votou em Júlia Zanata, quando você votou no Pezente, quando você escolheu seu deputado federal, é para ele o quê? Ser um porta-voz, é um cara, é uma pessoa que vai representar tuas ideias, segundo o que ele se comprometeu contigo na campanha eleitoral, beleza? Você gostaria que o seu deputado votasse sim ou não dentro de uma proposta que até os últimos minutos estava sofrendo alterações sem ler a proposta? Eu estou falando de ler. Eu vou votar uma reforma tributária no Brasil que vai mudar a vida de todo mundo. Uns vão pagar mais, uns vão pagar menos. Tem impacto no pão que eu como, tem impacto no carro, tem impacto no aluguel, tem impacto no plano de saúde. Vocês acham que o seu deputado que você elegeu, independente de onde você esteja me assistindo no Brasil, ele deveria ler esse texto? Pois é, sabe quanto tempo os deputados, e também não é questão ideológica, os deputados tiveram para ler 150 páginas da versão final do texto da reforma tributária? Nem 30 minutos. Vejam, e eu estou falando verdade. Se quiser conferir, vai na TV Câmara e veja uns minutos antes do Lira assumir a presidência para iniciar a votação, o que a Maria do Rosário, que estava presidindo a sessão, falou: acabamos de disponibilizar o texto da reforma para vocês lerem. Pô, tá de sacanagem comigo? Tá brincando comigo? Tá brincando com o povo brasileiro? Então, a minha crítica não é que tenha sido votada ou o texto proposto. Eu creio que tenha muitas evoluções e é excelente. No entanto, o seu deputado, que está mudando a sua vida, a forma de tributar, onde você gasta seu dinheiro e quanto vai para o Estado, para o município, para a União, o que vai sofrer de alteração, cesta básica, agronegócio, serviço, bens, não sei o quê, ele tem que pelo menos ler a proposta para ele falar: olha, esse texto aqui eu voto sim, não, esse texto aqui eu voto não concordo, tem uns trechos bacanas aqui, mas outros eu quero emendar, eu quero modificar. Os deputados, ninguém teve chance, teve oportunidade de fazer a leitura final do relatório. Então eu acho também atropelado. Para que essa pressa, pessoal? Me diz, nós não estamos 50 anos esperando uma reforma tributária? Vocês acham que mudar de julho para votação para agosto mudaria alguma coisa? Mais um mês, ou mais 10 dias, ou 15 dias, para os deputados lerem? Então, também uma crítica ferrenha que eu faço sobre a questão dos deputados poderem ter tido acesso ao texto, discutido, se não tivesse tempo para discutir com a sociedade, pelo menos conhecer o que eles estariam votando. Então isso aí é outra crítica que eu faço, né? Até porque todo momento, até ontem, 1 hora antes da votação, estavam alterando o texto final. Até o pessoal lá, vocês sabem que a gente tem um espírito, né, muito brincalhão, brasileiro, é piadista, e a gente falou: olha, eu quero 5, né, os deputados lá falavam: eu quero 5 que leram o texto. Se 5 leram o texto, eu voto sim.
e ninguém se manifestou porque, logicamente, ninguém lê em 10, 20, meia hora 150 páginas de uma reforma tão importante para o nosso Brasil. Necessária, mas que precisamos tomar conhecimento do que estamos votando. Assim eu acredito, né? O meu deputado federal, eu gostaria que ele tivesse lido na íntegra, entendido o que ele estava votando pelo sim ou pelo não, né? Que mais? Então, não houve tempo hábil, né? Eu estou lendo aqui os pontos que eu queria tratar com vocês. Tá? Então, a questão da falta de diálogo para mim foi um negócio, pessoal, muito sério, muito grave, tá? Ou seja, o desconhecimento da versão final pelos parlamentares e da falta de membros dos estados do Sul. Outro questionamento, pessoal, vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Eu não quero ser o dono da razão, eu quero compartilhar com vocês, né? Vai ter o tal do conselho deliberativo, conselho de gestão, conselho administrativo, sei lá o quê. Eu entendo, aceito críticas, não sou o dono da razão, mas eu entendo que precisamos respeitar a proporcionalidade dos estados. Não dá para ter um conselho com um membro de cada estado brasileiro e ter o mesmo peso, porque tem estado que recebe muito mais da União do que outros. Outros pagam muito mais a conta, outros recebem muito mais recursos. Então, um conselho que vai ter um membro de cada estado com o mesmo peso, não concordo. Não concordo. São Paulo, né, a região Sudeste-Sul, me parece que quase 60% da população, 50 e poucos por cento da população, vivem nesses estados. E são estados também que pagam a maior parcela, que contribuem mais com o Brasil. Então, eles têm o mesmo peso dentro do Conselho? Não entendo que seja dessa forma e estou aberto, sem dúvida nenhuma, ao contraditório aí, tá? Ok. Outra questão. Quem teve a brilhante, maravilhosa ideia de centralizar os recursos na União? Todos os impostos da União, estados e municípios vão para onde? Para a União, para o Poder Executivo dividir depois a fatia. E não estou falando que o governo é Lula, podia ser Bolsonaro. Nós somos menos Brasília e mais Brasil, pessoal. Isso não é uma frasezinha bonita, de efeito, de campanha política, não. Nós precisamos respeitar a autonomia dos estados, dos municípios. Nós somos municipalistas, nós queremos descentralização. Nós já entendemos que o Poder Executivo reúne para si muito poder, muita grana, muito recurso, muito imposto. E agora, os estados e municípios que faziam já, retiam esses impostos nas cidades e nos municípios, vão cobrar, vão mandar para a União então ter a benevolência de pagar aos estados e municípios o que lhes é devido. Agora, eu pergunto para vocês conhecem política? Não tem garoto, não tem menina aqui, não tem bobo. Não tem, eu creio que não tenha. Então é o seguinte, como que nós vamos deixar nossos governadores, nossos prefeitos subjugados a um poder executivo que pode, por exemplo, não pagar, repassar um pouco? Se a União tiver problema em reter um pedaço desse imposto para pagar aí uma dívida do Brasil ou fazer um investimento, sei lá o quê, vocês acreditam e confiam na lisura e na idoneidade, né, de que não vai haver troca, moeda de troca política, quando um poder centraliza toda a gestão financeira tributária do nosso Brasil, do nosso país, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Pará? Não, por favor. Então, é outro ponto que eu sou acidamente crítico e tenho minhas razões para o fazer, né? A gente sabe que um governador, um prefeito que faça uma oposição e o governo quiser retaliar, mais uma vez, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Tarcísio, pode ser Michele, pode ser Jorge Seife. Quem quiser, quem for, eu não
acredito que seja o melhor modelo de gestão, a questão da centralização de recursos num poder para ele dividir para os outros entes. Eu acho que é muito perigoso para nossas autonomias, né? Já falei com vocês que a taxa dobrou, né, de 12,5% para 25%, então também é inaceitável, inacreditável. Outra coisa também, e estamos aqui reclamando e fazendo, né, tá na rede social reclamando, eu te botei aí para votar. Nós vamos votar no Senado, pessoal. E quero também dar uma satisfação para quem nos apoia, quem votou, quem confia na gente, quem apoia a gente, que eu agora pela manhã, acordei, era 6 e pouquinha, quando deu 7:30 da manhã, já liguei para vários governadores do Brasil, já liguei para vários secretários de fazenda de estados, que eu tenho telefone, que eu tenho conhecimento, me colocando à disposição para que o texto que vai para o Senado, né, eles já receberam esses documentos, para que nós possamos discutir e saber, especialmente Santa Catarina, o que afeta Santa Catarina, quanto Santa Catarina perde, o que Santa Catarina e o que o meu povo, porque eu estou aqui, quem nos elegeu foi o povo catarinense, pelo povo catarinense, pelos municípios catarinenses, pela população catarinense que a gente tem que lutar aqui em Brasília, correto? Então, pegando a opinião de todos, opinião de vários secretários de fazenda, de vários governadores de estado, falei com pelo menos uns 5 governadores agora pela manhã. E pegar a opinião deles de que forma nós, dentro do Senado, podemos contribuir, fazer emendas, fazer destaques, fazer falas na tribuna, alertas dentro da tribuna do Senado e então ir para a votação. Outra coisa que eu queria... Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo ler mais o que eu... Peraí. Eu acho que esses pontos sim. E para finalizar essa questão da reforma tributária. Pessoal, vamos simplificar? Vamos. Você quer simplificação? Quer. Eu quero a simplificação? Quero. O povo brasileiro não quer pagar tanta PIS, COFINS, ISS, confusão. Ninguém quer pagar isso tudo. O mundo inteiro é IVA, um imposto e já se arrecada tudo. E o Brasil realmente é uma loucura. Direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, verde, vermelho, azul, amarelo, todo mundo quer simplificação. Agora, se o custo da simplificação for aumentar 1 centavo de imposto para o meu povo catarinense, para o meu povo brasileiro, eu não tenho como aprovar. Aí deixa a merda que tá. Porque nós já somos o povo que no lombo do brasileiro já pesa as maiores cargas tributárias do planeta. Somos recordistas, estamos lá no topo da lista. Aí, não, vamos simplificar, porque o Brasil, porque vai ser lindo, vai ser... Ok, mas se isso impactar 1 centavo a mais em cobrança de impostos, nós e vocês precisamos dizer não à reforma. Não que eu concorde com o sistema tributário louco do Brasil, que nós chegamos aí. Tem página de ICMS que tem 1.200 linhas, regras, é uma loucura. Mas se a simplificação vai pesar no lombo de nós brasileiros, cidadãos, acima de tudo, do contribuinte, das empresas, dos serviços, não podemos aceitar, pessoal. Nós queremos simplificação, sim. 0 aumento de imposto. De preferência, baixar imposto. Mas não é possível, porque o Brasil é isso, aquilo, beleza. É um negócio mais a longo prazo, beleza. Mas não pode significar 1 centavo a mais nas costas do cidadão brasileiro. Então, esse é o nosso compromisso com vocês. Eu acho que já estou aqui mais 10 minutos, sei lá. Eu não quero me alongar muito aqui na live, mas deixando para vocês claro nossos posicionamentos. E quero também desmistificar algumas questões. Normalmente eu leio, se não todos os comentários das minhas postagens, que eu gosto bastante. Essa é digamos assim, a nossa recompensa.
saber que vocês estão nos acompanhando, que vocês se sentem representados, é ouvir críticas também, isso é muito legal. Essa é a nossa paga, a nossa recompensa enquanto político, de saber que pelo menos a maioria está do nosso lado, está entendendo, está gostando, tem críticas, tem posicionamentos que para nós também não dá para rodar todos os 295 municípios de Santa Catarina todo dia. Então é a forma de a gente estar interagindo e eu entendendo o posicionamento, a preocupação do cidadão que paga o meu salário enquanto servidor público, enquanto senador da República. Então a maioria são comentários excelentes e tal, mas alguns comentários, ontem por exemplo, vocês são maioria, não fazem nada, não sei o quê. Pessoal, a caneta de um parlamentar, ela tem um peso, um voto. E nós, eu não sei quem colocou isso na cabeça, nós somos maioria. Nós somos maioria aonde? É só fazer conta. Faz conta, pelo amor de Deus. Conheça a composição do Senado Federal, conheça a composição da Câmara dos Deputados. Comparando com a última legislatura, nós ganhamos mais espaços dentro da Câmara do Senado. Excelente. Mas dizer que hoje nós somos maioria não é uma verdade. É uma falsa afirmação. Direita dentro da Câmara nós não chegamos a 150 e dentro do Senado nós não chegamos a 20. Saibam disso. No final, a esquerda também não tem maioria. Sempre a maioria acaba ficando no centro, o pessoal chama de centrão, mas é o centro, que uma hora vota com a esquerda, uma hora vota com a direita. Aí os motivos de cada um deve ser por ideias, né? Imagino, e quero crer que são por ideias, que às vezes votam com a esquerda, às vezes votam com a direita. Mas outra grande preocupação no dia de ontem foi o tanto de emendas parlamentares que foram liberadas, cerca de 7 bilhões de reais. B de bola, 7 bi. Então, se a reforma, ontem eu estava até trocando uma ideia lá com alguns deputados e fiz um videozinho com o Gayer lá. Se a proposta é boa, não precisa comprar voto, não precisa barganhar com o deputado, não precisa botar a faca no pescoço. Porque no final o deputado precisa das emendas para investir nos seus estados, para ajudar suas populações, seus municípios. Beleza, isso é legítimo, bacana, ok. Assim que funciona a política no nosso Brasil. No entanto, o cara do dia para a noite propor e liberar 7 bilhões de emendas, aí realmente eu começo, aí me deem o direito de pensar que a reforma não era tão boa assim e que precisou de um incentivo para que isso fosse votado. Não estou sendo leviano, nada, a informação está na imprensa de tanto que foi liberado de emenda, de verba, etc. E cabe a nós, agora o Senado Federal, maturar esse texto para que cheguemos aí a um bom termo. Né? Não teremos nunca nenhuma legislação perfeita que atenda a todos, com certeza não. Mas chegaremos aí ouvindo os governadores, ouvindo o secretário de Estado. Falei com o Jorginho Melo, falei com o Cleverson, aí, que é o nosso secretário de Fazenda agora cedinho, falando com outros setores, FIES, que vou falar com esse povo todo, quero reunir e fazer aqui o meu papel realmente de defesa dos catarinenses e do povo brasileiro, especialmente no que tange a não aumentar carga tributária para vocês. Com essas palavras eu me despeço. O pessoal está pedindo para falar aí sobre a questão do Tarcísio, não sei o quê. O Tarcísio é um grande amigo, é um grande irmão, é um governador que tem todo o meu respeito, é um cara do time, é um cara que foi eleito pelo presidente Bolsonaro. Tive a honra de trabalhar com ele quando eu estava na pesca, ele era da infraestrutura. E não existe briga, não existe guerra, isso é narrativa da extrema imprensa. Como eles me chamam de extrema-direita, então eu tenho todo o direito de falar. A extrema imprensa mentirosa quer fazer realmente polemizar, né? Como é que é? A treta never ends, né? Então, é treta de imprensa para ganhar clique, para ganhar fofoca, para ganhar destaque. Não tem briga, não tem cisão, não tem separação, não tem nada. Tivemos uma reunião que foi realmente acalorada, as pessoas estavam criticando o posicionamento do Tarcísio.
Eu acho legítimo, também acho legítimo se o Tarcísio teve acesso ao texto e se concordou, se é bom para a população de São Paulo, o dono do mandato do Tarcísio é o Tarcísio, o povo de São Paulo votou nele para isso. E não tem traição, não tem nada disso, pessoal, tudo mentira, porque eu tenho acompanhado isso já, né, desde sempre, especialmente nessa última semana. Então não caio nessa narrativa, que eu acho que no fim eles querem desqualificar a direita, querem de alguma forma plantar sementes da discórdia contra nós. Seif, mas eu acho que o Tarcísio errou, fica aí a teu critério, no teu julgamento. Eu acho que o Tarcísio se reuniu com o Haddad. Mas ele tirou fotinho com o Haddad. Pessoal, a gente não pode ser infantil, temos que ser um pouco maduro, um pouquinho pelo menos. Não é o Haddad se reunindo com o Tarcísio, é o governador do maior estado do Brasil se reunindo com o ministro da Fazenda do Brasil. Goste você ou não do Haddad, goste você ou não do Tarcísio. Eles precisam se reunir porque nós estamos falando de uma reforma tributária num Brasil dentro do Brasil chamado São Paulo. É o estado que é o maior consumidor, maior arrecadador de impostos, maior prestador de serviço, um grande estado do agronegócio, E eles precisavam conversar. Se ele se antecipou em dizer que 95%, eu não concordo com essa visão que 95%, para mim, na minha visão, pelo que eu li o texto, pelo que nós temos lido e entendido, para mim, para Santa Catarina, e sem demérito nenhum, nem para mim, nem para o Tarcísio, eu entendo, eu não concordo com 95% dessa reforma, não concordo mesmo. Mas se ele teve entendimento, beleza, tranquilo, é um posicionamento dele e eu vou, dentro do Senado, dentro das minhas atribuições de senador da República, lutar pelo povo de Santa Catarina. Mas esqueçam conversa, é treta, cisão, o Tarcísio foi para lá, foi para cá, Bolsonaro, e ele não falou. Pelo contrário, eu achei muito nobre, agora engatei na conversa, eu achei muito nobre do presidente Bolsonaro ter levado ele lá na reunião do PL, que é uma sinalização do presidente Bolsonaro dizer, o Tarcísio é do time, é do grupo, nos elegemos juntos, trabalhamos juntos e tal. E não estou falando de pauta ideológica, pessoal. Se ele é conservador, se ele não é conservador, se ele falou que não é bolsonarista raiz, não estou falando de pauta ideológica, nós estamos falando de reforma tributária. Não esqueçam disso, não perca o foco. Então, questão ideológica, faça os seus julgamentos. Eu estou falando de questão tributária e das declarações dele sobre reforma tributária, que gerou toda essa confusão que agora o pessoal está dizendo que rachou, não sei o quê. Então, podem contar conosco aqui. Vamos trabalhar para atender os estados do Sul, vamos respeitar, o que o nosso secretário de Fazenda, Cleverson, vai nos mandar. E Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela audiência, pela participação. Desculpa que eu não consigo ler todos os comentários aí, mas estamos juntos. Contem conosco aqui no Senado Federal e nós vamos, com certeza, especialmente o que nós vimos aí de falhas, que eu acho que trazem dúvidas e fragilidades para a população catarinense, para a população brasileira, nós vamos trabalhar dentro do Senado Federal, ouvindo vocês e lendo o texto, que os deputados ontem, tenho certeza, não leram. Um abraço grande aí, Deus abençoe. Daqui a pouco a gente está lá na Câmara para acompanhar as votações. Tchau, tchau.